Sua empresa está crescendo, você está tomando mais responsabilidade, está com dificuldade de agir com a visão executiva da companhia, está muito ligado no técnico. Isso é comum, já passei por isso também. Na construção da minha segunda companhia, quando a gente começou a crescer bastante o time, tinha uma dificuldade grande de sair um pouco do dia a dia e começar a pensar um pouco mais macro dentro da companhia, olhar a estratégia e entender o que precisava ser feito de próximos passos. Então, se você já teve essa vivência ou conhece alguém que teve, comenta e passa esse vídeo para essa pessoa, porque a gente vai falar um pouco sobre disso hoje, que é a virada que você tem que fazer na sua cabeça para sair de técnico e começar a pensar como executivo. Vamos lá. Então, uma das coisas que eu acho mais importante das 4 competências que eu vou trazer aqui, a primeira é você ter uma visão do negócio. O que é ter uma visão do negócio? É você ter uma visão mais financeira da companhia e entender como isso se conecta com a proposta de valor, que é uma coisa que imagino que já esteja na sua cabeça. Você tem que entender como que funciona a demonstração de resultados, o P&L, quais são as linhas importantes dentro da companhia, né, e como que isso impacta no crescimento da companhia. Normalmente eu vejo uma reação meio defensiva, né? Ah, não é minha área, eu não preciso saber disso, ou eu foco só no técnico, ou a responsabilidade minha não é essa, a área de finanças cuida disso, o CEO, a CEO cuida disso. E não é bem isso. A gente precisa entender também como é que faz parte dessa construção, porque na minha visão, acho que qualquer C-level tem que ter a capacidade de algum dia virar CEO da companhia, se for necessário. Claro que isso não vai acontecer sempre, mas eu acho que ter essa visão é muito importante para você saber quais são os elementos que você precisa entender do negócio e compreender o negócio como um todo, né? Então, é importante que você tente descobrir e aprender, que seja com seus pares, que seja com o CEO, que seja com pessoas de finanças, como funciona cada linha do seu P&L, como que as coisas que você faz hoje impactam o P&L, qual é o retorno de investimento das decisões que vocês estão tomando. Claro, baseado possivelmente em alguma aproximação, algum framework, mas alguma coisa que te ajude a entender para onde a companhia está indo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, perguntas críticas, para a gente entender, dentro dessa primeira competência. Qual a diferença de caixa e competência? Competência aqui do ponto de vista financeiro, não de habilidade. Você entende a diferença desses regimes? Você sabe realmente como a empresa ganha dinheiro, de fato, como que funciona esse fluxo financeiro para a companhia fazer dinheiro? Você entende a visão de longo prazo, a visão de curto prazo? Você sabe como é o fluxo do dinheiro, o giro, como que você recebe o dinheiro, quando, se você recebe antes de prestar o serviço ou de oferecer o produto ou depois, quanto tempo demora e como que isso faz com que esse dinheiro que entra na companhia sirva como combustível para a companhia crescer, o tempo de payback, enfim, várias visões e termos que são um pouco mais financeiros que você está acostumado no dia a dia, que são importantíssimos para os próximos passos da companhia. Segunda competência que eu acho muito importante, navegar em ambiguidade. O que é? Essa nova realidade que você vai começar a experimentar, ou você já está experimentando, está sentindo dificuldade, é uma realidade que a gente não trabalha com dados tão precisos e com feedback loops tão curtos quanto a gente costuma trabalhar nessa visão mais técnica, principalmente se a gente estiver trabalhando com testes e test-driven development ou coisa do tipo. Se a gente não está trabalhando de testes, a gente deveria estar trabalhando com testes. Eu sei que em alguns casos é difícil, eu sei que tem gente que não faz, né? Mas é bom a gente fazer. E com os testes a gente consegue ter feedback loop muito rápido, porque você acorda a funcionalidade, você já consegue saber se ela está funcionando ou não, seja com teste automatizado, seja com teste manual. E você normalmente tem os dados que você precisa para poder tomar as decisões, né? E quando você vai aumentando a ambiguidade, isso não é verdade. Você começa a ter informação que é incompleta, dados que são imprecisos e você precisa tomar a decisão. Juntar toda a informação que você quer para poder tomar uma decisão, que normalmente é o modo padrão que a gente está acostumado a tomar a decisão, principalmente pessoas mais técnicas, não é, não é possível. Muitas vezes é muito caro a gente juntar essas informações, ou muitas vezes demora demais e a gente acaba perdendo a oportunidade. Então, a gente não pode ficar nesse estado aqui, que é paralisia por análise. Tentar analisar para sempre, achar o cenário perfeito e tomar uma decisão. Isso pode custar oportunidades. A ideia é a gente começar a trabalhar com informações incompletas e conseguir tomar essas decisões sabendo que existe um risco e que é necessário ir para frente. E aí esse risco você alinha com seus parceiros, com o C-Level, quais são os riscos que a gente quer tomar para a gente poder tomar uma decisão. Tem um framework famoso do Jeff Bezos, que são os 2 tipos de decisão, ele fala 2 tipos de porta de decisão. Isso aqui ele trouxe numa das cartas dele que ele faz para os shareholders da Amazon, isso já tem um tempo, essa carta aqui que fala desse tipo de decisão, e basicamente tem a decisão do tipo 1, que é uma decisão irreversível. Essa decisão você pode gastar um pouco mais de tempo para poder pensar, juntar mais informação, fazer uma análise melhor para poder tomar uma decisão, e tem a decisão tipo 2, e essa é a decisão que a gente precisa começar a exercitar mais, que é decisões reversíveis. São decisões que a gente tem que decidir rápido, que a gente não tem todas as informações, mas que não é tão caro mudar de decisão. A gente vai para frente, ajusta lá na frente se precisar.
E normalmente esse lugar aqui é um lugar que a gente não está acostumado a estar, e a gente começa a tratar, começa não, a gente já sabe um framework de decisão e a gente trata todas as decisões como decisão tipo um. Então fazer essa migração para começar a pensar algumas decisões tipo 2 que são decisões reversíveis, é muito bom. Eu fiz isso muito na minha carreira, aprendi bastante durante a construção da minha companhia. O meu sócio me ajudou bastante a ter essa visão, o Igor. Inclusive, ele trouxe essa referência aqui e isso me ajudou a começar a dar uns passos diferentes com relação a decisões que eu precisava tomar. Terceira competência que eu acho muito importante. Entenda que a comunicação que você está acostumado a fazer com o seu time direto, à medida que seu escopo de impacto aumenta e que você começa a falar com outros tipos de stakeholders, né, como o board, sejam investidores ou C-level, ou para o seu time como um todo, o time está maior, é diferente da comunicação que você faz para o seu time direto. Não adianta dar o nível de detalhe que a gente está acostumado a dar para o time, passar para a organização. Muitas vezes as pessoas não têm tempo nem contexto suficiente para poder entender aquele tipo de comunicação. Não adianta você fazer a mesma comunicação que você faz para o seu time, para o C-Level e também não adianta para os investidores ou para o seu board. São contextos diferentes, são audiências diferentes, são nível de informação diferente. Então, um time direto você está acostumado a ser mais detalhista e as pessoas entendem o que você está falando ou o motivo das coisas. Sua organização como um todo, digamos, você tem uma organização de engenharia de 100, 120 pessoas, 80 pessoas, 50 pessoas, o que você precisa comunicar e como você comunica é diferente do que você comunica para as 6 pessoas que estão diretamente com você ali. E apesar do público ter o mesmo nível de conhecimento técnico, mais ou menos, ainda assim precisa de um ajuste, porque o contexto é diferente. Quando a gente vai para C-Level e para Board, já muda porque o nível de entendimento técnico é diferente e as coisas que as pessoas estão vendo são diferentes também. Então, C-Level está muito focado no resultado da companhia, né? Impacto no P&L, relação com o orçamento que a gente tem, as metas que a gente tem para o ano. Tem que ser mais sintético e não cometa o erro de entrar mais no detalhe quando a comunicação não funciona. Isso é comum a gente fazer, eu já fiz também, e muitas pessoas que eu mentoro e dou consultoria cometem esse erro de tentar detalhar mais o que não está sendo entendido. E aí, se a pessoa que está do outro lado, digamos, seja uma CEO, ela não está entendendo o que você está explicando, se você tenta detalhar mais, aí que ela não entende mesmo. Então, é melhor você tentar ter essa visão do que é importante para essa pessoa e você conseguir traduzir para ela o que você está tentando passar. É claro que vale a pena você também ajudar a pessoa do outro lado a ter uma visão um pouco mais técnica. Eu fazia bastante com o meu sócio, que era o CEO, algumas sessões de textos ou de referências, a gente fazia o one-on-one e eu pedia para ele ler e a gente discutia um pouco sobre, para poder alimentar um pouco essa visão técnica também, para ajudar na comunicação, porque a comunicação são os dois lados, né? Então a gente precisa ajustar a mensagem que a gente quer passar, mas se o interlocutor tiver um pouco mais de contexto do que a gente quer falar, ajuda bastante. Então, ter essa clareza de que é importante ajustar a mensagem, por mais que seja a mesma coisa, é importante ajustar o material, ajuda muito nesse crescimento dessa visão executiva. E a quarta competência é se manter técnico. Eu não acredito em organizações e executivos que tocam organizações de engenharia que não têm nenhum conhecimento técnico. Você tem que entender sobre o que sua área trabalha. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você tem que se manter técnico como uma pessoa que está responsável por uma área de engenharia, de produto, de dados, uma área técnica da companhia. Então, isso significa que você tem que conseguir ter uma visão de arquitetura, tomar algumas decisões. Aqui eu botei alguns exemplos, não necessariamente são esses, mas a gente vai para a cloud, a gente vai se manter on-premise, qual é o custo e por que faz sentido isso? A gente vai fazer dentro de casa ou a gente vai comprar a solução? Como que isso impacta a nossa escala lá na frente? Isso aqui é uma solução temporária? Isso aqui é uma solução a longo prazo? A gente vai mudar o nosso modelo de arquitetura de back-end? A gente não vai ter back-end for front-end ou não. Enfim, essa visão ela é uma visão importante de arquitetura que tem alguns desdobramentos do ponto de vista do time e que é importante você dominar, ajudar a conversar com a sua equipe e ajudar a tomar as decisões. Do ponto de vista de operações, é importante a gente conseguir dominar como que está o dia a dia. Então, a gente está tendo muito problema em produção, a gente está conseguindo subir código efetivamente, está demorando demais para poder fazer deploy, demora muito tempo para a gente reconhecer quando a gente tem algum problema, as pessoas estão gostando do ambiente de trabalho, como que está funcionando o dia a dia dentro da companhia. Tem algumas referências aqui, o Dora e Space, né, algumas métricas que são conhecidas na indústria e que ajudam a gente a entender um pouco para onde a gente está indo. Se você quiser um pouco mais de detalhe dessas referências também, eu posso fazer um vídeo explicando um pouco melhor isso aqui para a gente entender como no nível um pouco mais alto, mais macro, sem olhar o detalhe do dia a dia, a gente consegue ter algum ferramental que consiga
fazer com que seja possível entender o que está acontecendo, sem ficar enchendo o saco de todo mundo no detalhe para saber como que estão cada as coisas, né? Até porque quando você cresce muito a organização, não dá para falar com todo mundo. Então, operações é isso, entender de monitoramento, observabilidade, compliance, segurança, governança, tratamento dos dados, como que as coisas estão sendo organizadas, isso é muito importante. Além disso, essa questão da arquitetura está ligada com a visão de tecnologia, que eu acho importante você construir. Então, para onde que essa organização está indo e qual a visão de tecnologia que a organização tem e como que isso ajuda as pessoas a tomarem decisões no dia a dia para poder ter um caminho melhor da sua infraestrutura como um todo, da sua aplicação e de para onde você deseja levar a companhia. Então, estabelecer padrões é importante, orientar algumas decisões complexas, participar das discussões que você acha que são chave, você pode elencar quais são as discussões, não precisa participar de tudo e não faça microgerenciamento, pelo amor de Deus, não precisa participar de tudo. Eventualmente, até estabelecer padrões, você pode estabelecer um comitê que vai estabelecer os padrões, mas a responsabilidade de garantir que existam padrões, que exista uma visão lá na frente, é sua. Aí você pode decidir quem que vai ajudar com você. E por fim, muito importante é ter uma visão de produto. Como as coisas se conectam com a proposta de valor do que você está entregando, como o produto se conecta com o negócio e com a parte financeira, que eu falei que é a primeira competência, mas é muito bom e é muito importante, não só bom, a gente estar conectado com o produto, principalmente se a gente for da área de engenharia de dados, né? E é uma área, uma frente técnica importantíssima. Então, é entender o quanto dá para fazer as coisas que estão sendo propostas e o quanto faz sentido do ponto de vista de negócio, quais são os trade-offs que a gente tem, as decisões e quais são as limitações, possibilidades que a gente tem dado o nosso produto, dada a nossa capacidade técnica e também entender quanto tempo ou qual é a cadência das coisas que vai demorar para conseguir conectar com os resultados que a empresa precisa e ajudar no planejamento. Essa quarta competência para mim também é fundamental e eu vejo algumas empresas caírem na falha de não ter sucesso com uma pessoa técnica dentro da cadeira de CTO, porque a comunicação é difícil, porque a pessoa não conecta com o negócio, porque ela não tem uma visão financeira, e traz uma pessoa que não tem nada técnico, tem as outras áreas, a comunicação, a parte financeira, a parte de negócio, e não funciona. Tem que ter as quatro, na minha visão. Então, acho que vale a pena você fazer um exercício e testar as quatro competências, né? Você pode fazer um pequeno teste de negócios, um de ambiguidade, de comunicação, um técnico, juntar o resultado disso aí para saber onde você está e o que, que você pode melhorar. É um exercício simples, aqui eu trouxe alguns exemplos do que eu acho que são coisas interessantes, se vocês acharem, a gente pode trabalhar um pouco melhor em cima disso. Eu ajudo alguns dos meus mentorados e consultados clientes na consultoria a fazer esse exercício e conseguir perceber onde que precisa melhorar e onde você pode reforçar a sua competência, né? Então, se a gente for pensar aqui em negócio, a gente pode pensar, pô, eu consigo explicar de onde vem o nosso dinheiro, a nossa receita, eu sei as nossas principais métricas, eu entendo qual é a nossa posição competitiva, o quanto disso aqui eu domino de negócio. Se a gente está pensando em ambiguidade, eu consigo tomar decisões com poucas informações, eu consigo exercitar mais, eu vejo que eu consigo navegar bem, ou eu estou parado em muita coisa porque eu estou precisando de mais informação, eu não consigo me adaptar quando o contexto muda. Comunicação, como que eu sinto que está minha comunicação com meus pares, com o CEO, as pessoas entendem minhas propostas, o time que está comigo entende para onde a gente está indo, e o ponto de vista técnico eu consigo ajudar em decisões arquiteturais, eu consigo ajudar em coisas de ponta a ponta, na visão end-to-end, eventualmente o time me procura para tirar alguma dúvida e alguma visão importante do ponto de vista técnico. Então, juntando aqui esses quatro elementos, né, comunicação, negócio, ambiguidade e a visão técnica, você faz uma somatória dos seus pontos e a gente pode dividir mais ou menos nessas quatro regiões aí, digamos assim. Se a gente está ali entre 0 e 15, a gente precisa melhorar bastante coisa. De 16 a 23 já é um risco médio, está crescendo na carreira, desenvolvendo essas habilidades. De 24 a 31 pontos você já é uma pessoa sólida na posição e de 32 a 40 você já domina. É claro que isso é uma simplificação. Talvez você seja muito bom no técnico, é 10, e aí tem mais ali 10 de comunicação, mas é muito ruim de tomar decisão em negócio. Não funciona muito bem, né? É uma simplificação para tentar ajudar você a fazer um exercício do que você precisa melhorar. E aqui, um pouco de uma provocação de, beleza, dado essas decisões, o que eu posso fazer, né? Então, com essa pontuação que você tem, você pode fazer um exercício aí de, nos próximos dias, começar a estudar mais e fazer uns testes para ver se está funcionando, mapear as decisões que você está tomando, para ver se você está conseguindo tomar mais decisões de maneira rápida quando elas são reversíveis e reforçar um pouco mais nos
90 dias seguintes, um pouco desses exercícios, forçar alguns rituais de comunicação, enfim, que você vai ajustar para o que você precisa. Se você já é sólido, ou você já é elite, tente exercitar comunicação, a divulgação desse conhecimento, né? Então, publique conhecimento, seja internamente, seja externamente, ajude a construir sua reputação dentro do time, se você acha que isso é preciso, você sente que você está sólido, ajude a documentar, ajude a compartilhar as informações para que todo mundo consiga se desenvolver junto também. Então, esse é um pouco da que eu queria trazer hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. Se você sente que esse conteúdo pode te ajudar e que tem alguém que você acha que pode te ajudar, talvez o seu colega dentro da companhia ou o CTO da sua empresa, você acha que pode trazer isso de alguma maneira sutil para ele, sem ser agressivo, claro. É um bom conteúdo e uma boa provocação. E se você gostou, pode se inscrever no canal para receber mais material desse tipo. Vou trazer algumas provocações nessa linha, muito conectado com a experiência que eu tive e a experiência que eu tenho mentorando algumas pessoas hoje. Então, a gente vai estar sempre com conteúdo interessante e compartilhe o canal com eventualmente alguém que você acha que faz sentido. Se você sente essa dor de comunicação, de ambiguidade, um pouco da deficiência técnica ou um pouco dessa falta de visão financeira, comenta aí que eu posso ajudar também.